E aí, bora falar de direito administrativo? Para quem estuda para concurso, isso às vezes parece um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas ó, a gente vai desmistificar isso agora. Nessa nossa conversa, vamos direto ao que interessa, usando questões reais de prova, para transformar aquela teoria complicada em conhecimento prático, aquele que de fato ajuda a passar. Pois é, a sensação é exatamente essa, né? Parece que a gente está num labirinto cheio de regras, de exceções. Fica fácil se sentir um pouco perdido, sobrecarregado com tanto detalhe e tanto termo técnico. Mas calma, a nossa missão aqui é justamente ligar o farol alto nesse caminho. A gente vai pegar os conceitos mais importantes e ver na prática como as bancas cobram isso. A ideia é transformar a teoria numa chave mestra para resolver as questões. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Pelo básico do básico, poderes e atos da administração. Olha, entender isso aqui é a base de tudo. É o que define como o Estado pode e, mais importante, como ele deve agir no dia a dia. É a coluna vertebral do direito administrativo. Vamos pensar no poder hierárquico. Imagina ele como um organograma de uma empresa. Sabe, ele organiza a casa por dentro, estabelecendo quem manda em quem. É por causa dele que um chefe pode dar ordens, fiscalizar o que está sendo feito, delegar uma tarefa, ou até o contrário, que é avocar, uma palavra chique para dizer deixa que eu faço, puxando a competência de volta. Basicamente, é o que mantém a máquina funcionando em ordem. Tá, bonito na teoria, mas e na prova, como é que isso cai? Olha só esse desafio tirado de um concurso de verdade. A pergunta é bem direta. Na prática, o que o poder hierárquico permite que se faça dentro da administração pública? É agora que a teoria vira ponto. Pois é, a resposta está na própria definição que a gente acabou de ver. O pulo do gato é entender que delegar e avocar são as duas faces da mesma moeda, sabe? A moeda do poder hierárquico. O superior pode tanto passar uma atribuição para baixo, que é a delegação, quanto puxar de volta para cima, que é a avocação. Simples assim. Beleza, vamos para outro pilar importantíssimo. Para um ato administrativo ser válido, ele precisa de 5 elementos obrigatórios. Pensa numa receita de bolo, não pode faltar nenhum ingrediente. São eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O famoso COFIFOMOB. Tem que ter esses 5 na ponta da língua, porque se faltar um ou se algum deles estiver viciado, o ato todo pode ir por água abaixo. Agora, olha só esse cenário, que é a cara de questão de prova. Imagina a cena, um fiscal multa um bar. Só que ele não fez isso porque o bar estava irregular, mas sim por uma briga pessoal, por pura vingança. A pergunta é, qual daqueles 5 elementos da nossa receita foi para o espaço aqui? Sem dúvida nenhuma, a finalidade. Isso é o que a gente chama de desvio de finalidade. Um exemplo de livro. Grava isso. Todo ato administrativo tem que mirar no interesse público, sempre. No momento em que o fiscal agiu por um motivo pessoal, ele jogou o interesse público no lixo e colocou o interesse dele no lugar. E isso torna o ato completamente legal. Ok, então a gente já entendeu um pouco de como o Estado age. Agora vamos dar um passo atrás e ver como ele é organizado por dentro. E aqui tem um ponto que derruba muita gente: a diferença entre administração direta e indireta. Mas vamos resolver isso de uma vez por todas. Essa tabela aqui mostra o mapa da mina. Pensa assim, na direta, a gente tem os órgãos, que são como braços do governo, sem personalidade jurídica própria, tipo os ministérios. Eles estão ligados diretamente ao chefe numa relação de hierarquia. Já na indireta, a gente tem as entidades, que são tipo filhos emancipados, sabe? Elas têm CNPJ, vida própria. Pensa no INSS, por exemplo. A relação aqui não é de chefe subordinado, é de vinculação. É um controle mais focado nas metas. Vamos ver se a ideia ficou clara. Pega um exemplo que todo mundo conhece, o Banco do Brasil. Ele se encaixa onde? É administração direta ou faz parte da indireta? Isso aí, a administração indireta, com certeza. O segredo aqui é o seguinte: mesmo tendo grana privada no meio, o controle majoritário é do governo. E o mais importante, elas são entidades com personalidade jurídica, ou seja, têm vida própria, foram criadas para executar uma atividade de um jeito mais ágil, descentralizado. Agora segura, porque a gente vai entrar num tema que está pegando fogo nos concursos: a nova lei de licitações. Saber como o governo faz suas compras e contrata serviços é fundamental. E a nova lei, a 14.133, mudou muita coisa que as bancas estão adorando cobrar. Uma licitação tem um passo a passo bem definido. Começa lá dentro, na fase preparatória, depois abre para a competição com as propostas e aí vem o julgamento.
E, atenção aqui para uma mudança gigante da nova lei. A habilitação, que é a checagem dos documentos, agora vem depois do julgamento da proposta. Isso agiliza muito o processo. No fim, tem a fase recursal e a homologação, que é o carimbo final. Bora para mais um cenário de prova, agora para testar as novidades da lei. Imagina que uma prefeitura quer construir um teatro supermoderno, com uma arquitetura que ninguém nunca fez. Não tem uma solução pronta na prateleira. Ela precisa desenvolver essa solução junto com o mercado. E aí, qual modalidade de licitação ela usa nesse caso? A resposta é uma das maiores novidades da lei, o diálogo competitivo. O nome já diz tudo. É a administração literalmente falando: gente, eu tenho um problemão aqui, super complexo, não sei qual a melhor solução. Empresas inovadoras, por favor, sentem aqui, vamos conversar e construir essa solução juntos. É para isso que ele serve, para situações que exigem inovação e tecnologia. E para a gente fechar nosso papo, vamos tocar num assunto que é pedra no sapato de muito agente público e de muito concurseiro: a responsabilidade. O foco total vai ser na Lei de Improbidade Administrativa, que, olha, foi virada de ponta cabeça com umas mudanças recentes super importantes. Olha só, esse quadro resume a mudança a mais impactante de todas. Antes da alteração na lei, um gestor podia ser condenado por improbidade se agisse com culpa. Ou seja, mesmo que não tivesse a intenção, mas fosse negligente, já era. Agora, a coisa mudou. A lei exige dolo específico. E o que é isso? É a prova de que o agente teve a vontade, a intenção clara de fazer a coisa errada. Resumindo, a mera culpa, o foi sem querer, não cola mais para improbidade. Beleza. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Essa lei se aplica a quem? Quem é que pode responder por um ato de improbidade? É só servidor público ou o buraco é mais embaixo? E a resposta é: o buraco é bem mais embaixo. A lei não pega só o agente público, ela pega também o particular que não tem vínculo com a administração. Se o empresário, por exemplo, induzir, ajudar ou se beneficiar do ato de improbidade, ele entra na dança junto. O detalhe é que ele precisa ter agido com dolo, com a intenção de participar do esquema. Então, para a gente organizar as ideias, a lei divide a improbidade em 3 grandes caixas. A primeira, enriquecimento ilícito. É o agente que usa o cargo para ficar mais rico indevidamente. A segunda, prejuízo ao erário. Aqui, a ação dele causou um rombo nos cofres públicos. E a terceira, que é a mais ampla, é atentar contra os princípios da administração, como agir de forma desonesta ou desleal. E para a gente terminar, fica uma reflexão no ar. Com essa nova regra, que exige a prova da má-fé, da intenção clara de fazer o errado, a gente fica com um desafio enorme, não fica? Como é que a gente equilibra a proteção daquele gestor que é honesto, que às vezes erra sem querer, com a necessidade de combater a corrupção de verdade? É uma balança delicada. Fica aí a questão para a gente pensar.